Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos. Esse tempo de alinhamento é um tempo em que Deus está despertando a sua igreja. E preste bem atenção no que vou te dizer. Não demorará até que possamos ver nos cultos Deus usar a tua vida com uma unção de cura que você jamais pensou que fosse possível. Sair do teu lugar, Deus te dá uma direção, Deus te mostrar, ou até mesmo o pastor convocar aqueles que Deus tem chamado, que estão alinhados com o altar, liberar o óleo sobre a mão deles, como um sinal de que Deus já soprou sobre nós a unção que Ele quer, para uma ativação que não passava jamais pela nossa cabeça, que fosse possível eu e você sermos usados em tamanha autoridade. Posso ouvir amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o verso 17. Não tenha a Bíblia aberta, porque nós vamos ler esse texto, mas vamos continuar lendo os textos seguintes. Atos 7, 17 diz assim: enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Amém? Que o Espírito Santo possa nos dar entendimento e nos encaminhar naquilo que Ele quer falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse livro de Atos, esse capítulo 7 de Atos, ele para mim é um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. É um capítulo que mostra uma manifestação que em nenhum outro texto bíblico você vai ver. Porque no decorrer da conversa, e aqui nós vemos Estevão, ele se defender diante das acusações que estavam vindo. No decorrer desse capítulo, você vai ver ele tendo uma visão que em nenhum outro texto há, porque ele diz: vejo os céus abertos e a glória de Deus e o Filho do Homem. No versículo 56 ele diz: e disse, 55 e 56, mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, você não vai ver nas expressões que falam do Filho do Homem, da visão da glória, o Filho do Homem ele está assentado, em pé. É a única expressão bíblica que você vai encontrar. Então, aqui nós nos deparamos com a defesa de um herói da fé, onde deixa marcado o nosso coração no prazer de estar conectado diretamente com Deus, no prazer de viver uma vida aliançada com o Senhor. Hoje nós vivemos um tempo em que estamos orando para essa transição de igreja pastoral para a igreja apostólica. Na igreja pastoral, todos os membros são leigos, todos os membros precisam do pastor. Na igreja pastoral, o pastor é quem ora pela cura, o pastor é quem se move na profecia, o pastor é quem cuida. Na igreja apostólica, todos os discípulos são treinados para funcionarem nos seus dons. E o que nós podemos a curto prazo dizer é que o dom que Deus quer marcar essa geração é o dom da cura, dom da manifestação do Espírito direta na vida física das pessoas, na vida emocional das pessoas,
E esse é um dom que vai visitar a tua vida de forma inicial. Então assim, nós sabemos que não há como desenvolver uma plataforma apostólica se nós não tivermos uma comunhão com Deus que faça com que a nossa vida ela seja um respaldo daquilo que Deus preparou para o seu povo. O sobrenatural que as pessoas falam por aí, o sobrenatural da cura, o sobrenatural das visões, o sobrenatural das manifestações divinas, para Deus é o natural. Para Deus isso é natural. Deus espera que eu e você naturalmente venhamos nos mover no sobrenatural, nos mover no profético, nos mover nas suas intervenções, e não simplesmente ir para o culto, participar de uma reunião, voltar para casa ou feliz ou triste por aquilo que ouviu. Mas Deus literalmente nos quer ativados dele. Então nós vemos aqui que esse homem, nesse texto que lemos, ele está se defendendo. Então nós vemos que quando estava para ser apedrejado, ele começou a recitar histórias de Israel. Você vê que eu creio que esse tempo Deus está preparando nosso coração para um 2019 espetacular. Porque você vê, enquanto se aproximava o tempo da promessa, a promessa ela tem um tempo. Toda promessa que Deus tem na minha vida e na tua vida, aquele relembra o povo acerca dos heróis de Israel. Mas toda promessa tem um tempo. Se Deus colocou algo na tua vida, se Deus te prometeu algo, se Deus estabeleceu algo profético sobre a tua vida, há um tempo da promessa se cumprir. E tudo que está acontecendo hoje está tão somente te preparando para essa ativação. Por quê, pastor? Mas o senhor não sabe o que eu estou sofrendo, o senhor não sabe o que eu estou gemendo, o senhor não sabe como eu estou sendo perseguido. O que eu quero te dizer da parte de Deus é justamente no momento da perseguição que Deus levanta o libertador. É justamente no tempo em que não havia salvação que nasce o Jesus. Então, o que nos falta ter, foi o que Deus começou a falar no meu coração, é visão do que Ele quer fazer. Porque toda promessa, ela tem um tempo. E qual é a finalidade do tempo da promessa? É fazer com que nós sejamos preparados para alcançar aquilo que Deus prometeu. Preparados para que aquilo que Deus prometeu não tenha a menor possibilidade de ser para nós uma pedra de tropeço. Posso ouvir amém? Então a gente vê que quando passou, o sistema começa a relatar essa história de Israel enquanto se defendia. Então enquanto a gente vê que ele estava ali sendo treinado, ele começa a falar do treinamento dessa promessa. Ele ressuscitou a fé daqueles que lhe ouviam. Pessoas estavam ali para lhe acusar, pessoas que tinham o mesmo entendimento histórico que ele tinha, mas estavam tão focados em assassinar, focados em acusar, que quando ele começou a abrir a boca, ele com a sua defesa começou a ressuscitar a fé daqueles que lhe ouviam. E queridos, é justamente o que Deus quer, porque tem gente que é tão conectada com o céu, que mesmo prestes a morrer, ainda está salvando muita gente ao mesmo tempo. Está com a vida cheia de dor, está com a vida cheia de angústia, às portas de uma morte, mas quando alguém chega perto dele, chega perto dela, sai cheio de vida, sai cheio de esperança. Tudo isso é resultado da forma como nós enxergamos o reino. Então alguém que enxerga o reino com muita intimidade, alguém que enxerga o reino com sacrifício, queridos, não perca a oportunidade de contar para
está ali murmurando, querendo justificar a sua vida, ao invés de estar querendo dizer que é um inocente, está, pelo contrário, aproveitando a oportunidade, mesmo às portas da morte, de falar: olha, houve um tempo de uma promessa estabelecida, que foi o que ele falou no versículo 17. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Então a gente vê que nessa história que Estevão começa a contar, ele não é o protagonista, mas aí ele começa a ler, ele começa a relatar a sua defesa. No versículo 17 ele fala do tempo da promessa. Então não é quando você quer ou quando foi declarada. A promessa não vai chegar quando eu acho que tem que chegar. O profeta fala: hoje tem que se cumprir amanhã. Não é assim. Toda promessa, lembra de uma canção que um poeta escreveu, que diz que toda promessa passa pela prova do tempo. Então não é assim. No versículo 18 a Bíblia fala: até que se levantou ali outro rei que não tinha conhecido José. Preste atenção. A promessa foi feita a Abraão, mas se manifestou no Egito, em terra estrangeira, no tempo de José. A promessa foi ao avô, se cumpriu na vida do neto. Então nem tudo que Deus nos prometeu vai se cumprir na nossa vida. Muitas coisas vão se cumprir na vida dos nossos filhos, ou filhos físicos, ou filhos biológicos, ou filhos espirituais. Você vai ficar, eu acredito que você vai ficar muito mais feliz, que quando Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, eu comecei a ver pelos olhos da fé a alegria de ver Deus manifestar aquilo que Ele prometeu na minha vida, como unção ou todo tipo de promessa na vida dos meus filhos. Não somente meus filhos biológicos, mas para mim é uma alegria ver Deus cumprir aquilo que prometeu para mim, também na vida dos meus filhos espirituais. Porque não há ciúme bobo, como a gente vê às vezes por aí, ciúme bobo de que o discípulo não pode ser usado mais do que o líder. Não pode vir uma palavra profética, não pode vir uma palavra de destino para a vida da igreja, ou para a vida de alguém, ou para a vida pastoral, que seja de um discípulo. Porque quando as coisas começam a acontecer, existem alguns que se perdem pelo ciúme bobo. Então a gente vê que a promessa foi feita a Abraão. Nem tudo vai acontecer na vida da gente. Porém, quando você vê o seu filho no altar, como se fosse você, qual o pai ou qual a mãe que não gostaria de ver seu filho indo mais longe? Versículos 19 e 20, a Bíblia fala: usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou a nossos pais, ao ponto de fazê-lo enjeitar seus filhos para que não vivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Preste bem atenção. No tempo que começou a escravidão, no tempo que começou a opressão, no tempo que começou a prisão, nasceu Moisés. Então no tempo da escravidão, Deus sempre vai fazer nascer um libertador. Quando Deus começou a falar isso conosco, isso faz com que os nossos olhos eles saiam da situação e da circunstância e passem a olhar para aquilo que Deus quer estabelecer. Porque talvez Deus queira nos soprar um entendimento que nos leve a uma libertação, ou Deus literalmente quer trazer alguém à nossa vida com esse papel libertador. Mas o que Deus fala no meu coração, e eu entendi, por isso compartilho com você, é que todas as vezes que uma situação, uma circunstância, ela nos alcança, eu preciso enxergar não o tamanho do problema, mas saber de onde virá a solução, porque Deus com certeza vai levantar a solução. Posso ouvir amém? Então, filhos, ninguém nasce fora do tempo. Se você vai descobrir
Você só vai descobrir para que serve quando a gente começar a descobrir qual é o problema dessa geração. Eu estava pensando, quando Deus falou isso conosco, que eu só vou descobrir para que serve, para que eu sirvo, quando eu descobrir o problema dessa nossa geração. O problema dessa nossa geração que eu pude enxergar é um problema crônico de desonra. Nós vivemos uma geração de desonra que começa desde a casa dos pais. Filhos que não respeitam os pais. E Deus começou a mostrar ao meu coração que hoje as duas figuras mais investidas pelo diabo para destruir a sua imagem, a sua autoridade, são o pai e o pastor. São as duas figuras que o diabo mais investe para destruir. Falando do coração do pastor, você vê que para tudo tem que ter um pastor. Para um casamento tem que ter um pastor. Morre uma pessoa, o pastor tem que estar ali fazendo um funeral. Vai dar uma direção à vida do jovem, o pastor está ali para dar a direção. O casal entrou numa crise, o pastor está ali para dar uma direção. Alguém está em parafuso, o pastor vai lá orar pelaquela pessoa. Então importa ao diabo levantar situações e circunstâncias dentro de uma geração de desonra para justamente ferir o coração dessas pessoas que Deus depositou a graça. Então, ao invés de olhar, como o Senhor nos fala em seu coração, ao invés de a gente olhar e apontar aquele é desonroso, aquele é desonroso, aquela é desonrosa, não, ao invés de olhar desse jeito, nós devemos posicionar o nosso coração em um entendimento ainda mais afinado do que é honra. Porque o que Deus tem preparado como promessa, e aí onde entra o papel dessa geração que está sendo preparada profeticamente para ser ativada nos seus dons, você só vai descobrir o teu papel real em Deus quando o teu coração discernir qual é o problema que está afetando essa geração. Então, se você olha ao teu redor e o que você discerne é desonra nessa geração, o que é que você acha que Deus está querendo falar com você? Deus está querendo te chamar, te separar e te selar como um filho da honra. Porque esses filhos da honra que se destacam numa geração de desonra, que claro, dentro de um cronograma quase que generalizado são poucos, são justamente sobre estes que Deus vai derramar a graça que eu jamais pensei que pudesse cair sobre a minha vida. Então, eu preciso, quando a gente fala em desenvolvimento de entendimento apostólico, de ser ativado os nossos dons, isso desperta em nosso coração, aqueles que querem servir, desperta em nosso coração o desejo para aprender, para ver, para discernir qual é a área que Deus quer me usar. Deus ativará os 5 ministérios, mas na igreja todos foram parte dos 5 ministérios? Não! Os 5 ministérios são os ministérios que Deus evidencia a liderança da igreja. Quem é maior entre eles? Nenhum. O apóstolo é levantado para apontar os ministérios, e Deus vai usar cada um desses líderes no seu dom. E quando esses 5 ministérios forem ativados, a unção que está na palavra, ela vai discorrer de forma natural. A Bíblia fala que Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o perfeito ordenamento dos santos. Então a igreja ela entrará no ordenamento de Deus. Deus falará com o profeta na hora profética. Deus falará com o evangelista na hora evangelista, com o mestre na hora do ensino, e Deus ajustará através da vida do apóstolo para que todo o funcionamento da igreja esteja ligado em Deus. Então a gente vê que quando a gente começa a querer desejar funcionar como o Senhor tem preparado para cada um de nós funcione, nós temos que entender que o caminho que abre portas para o entendimento do que Deus quer fazer comigo se encontra inicialmente em eu mapear a geração e descobrir qual é o problema que afeta essa geração presente. Então a gente vê
Estava contando uma história, literalmente. Foi na escravidão que Moisés nasceu. Foi no momento de dor. Foi no momento de prisão que Moisés nasceu. Agora percebam que aos 3 meses, Moisés ainda bebê, porque foi o tempo que ele passou na casa dos seus pais, passou com a sua mãe. Aos 3 meses, Moisés libertou a primeira pessoa. Quem foi, pastor? A filha de Faraó. A mãe de Moisés, quando percebe que há um decreto de assassinato das crianças, você conhece a história? Vamos trazer uma figura aqui, coloca Moisés dentro de um barquinho, faz a sua oração ao Deus de Israel, que proteja, guarde o seu bebê. Eu acredito que 3 meses, quem é pai e mãe aqui, é uma idade muito gostosa do bebê, que ele já conhece, já reconhece, já está com aquelas fofuras, com aquela coisa gostosa de um bebê, e a mãe naquela hora tem que se desfazer, rasgar o coração, colocar seu filho num barco, orar e pedir que o Deus de Israel lhe guarde. Solta aquela criança naquele rio, na correnteza daquele rio. Aquela criança vai em defesa pelo rio e encontra com a filha de Faraó, que quando olha para aquela criança, ela tem um discernimento na hora. Quando ela olha, ela vê que o menino é hebreu, e ela sabia da ordem que existia sobre os hebreus, matar a criança. Mas quando ela viu aquela criança, o coração dela se quebrou. E aí, queridos, quando a mão de Deus está sobre alguém, a morte não tem poder sobre essa pessoa. A morte não tem. Deus estava com a mão dele sobre aquela criança. Era um tempo difícil, era um tempo de dor. Aí eu lembro que, lendo o registro, nós vemos que quando a filha de Faraó, ela pega aquela criança, alguém que está com ela, meio que usada por Deus, claro, diz assim: não queres que busque alguém que seja babá dessa criança? Não quer que a gente vá atrás de alguém que possa cuidar dessa criança para você? E aí a gente vê que quando a filha de Faraó escuta isso, ela acha boa aquela sugestão e manda procurar alguém. Quem é que foi achada para cuidar da criança? A própria mãe de Moisés. Então a gente vê que naquele dia, a mãe verdadeira de Moisés deixou de ser escrava para ser assalariada. Queridos, o teu propósito não vai se manifestar um dia, ele já nasceu contigo. O propósito que Deus separou para a tua vida, separou para o teu ministério, separou para os teus sonhos, não vai cair do céu. Ele não vai se manifestar quando o profeta orar, ele já está em você. Só basta eu ter iniciativa de busca, iniciativa de mergulho, visão para discernir qual é o problema dessa geração, e tudo vai se manifestar. O que você faria se hoje você ganhasse um bom dinheiro? O que você faria se você hoje ganhasse um bom dinheiro? Se você mudar a tua rotina ou a tua agenda por causa desse dinheiro, está totalmente fora do propósito. Porque dinheiro não muda o propósito, ele só potencializa o propósito. No versículo 20, vamos ler aí o que está escrito, diz assim: nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de Faraó. Então a gente vê que todos nascem no tempo certo. Chegou o tempo dele nascer. Quem tem propósito não tem tempo para perder consigo mesmo, queridos. Se você está enfrentando algum tipo de situação na tua vida, algum tipo de situação que está te fazendo sofrer, entenda que Deus tem um propósito em todas as coisas. Não é essa situação que está te fazendo gemer que é o teu fim. Essa situação que está te fazendo chorar, que está te deixando inseguro, ela não foi preparada por Deus para ser o ponto final da tua história. Chegará um tempo em que um propósito de Deus vai se cumprir. Quando a gente começou a observar tudo aquilo que tinha acontecido conosco dentro desse ano de 2018, humanamente falando, o diabo queria que nós saíssemos colocando culpas em terceiros. Mas só que o coração da gente é conduzido pelo Espírito a avaliar que tudo que acontece, tudo que tem acontecido, não somente na minha vida, como na tua vida também, faz parte do propósito
para cumprir um propósito. Se Deus colocou na tua vida um destino, se você tem tido sonhos, você precisa ser preparado para que a promessa ela possa te alcançar. E tudo aquilo que nós temos vivido como igreja tem passado por esse crivo da parte de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Versículo 21, a Bíblia diz assim: sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Então tem coisas na vida que você vai sentir dor hoje, mas essa dor é a tua conexão com o teu futuro. Posso ouvir amém? Tem coisas que hoje para o coração aperta, vem aquela angústia. Meu Deus, hoje pela manhã numa reunião de líderes da cidade, nós podemos ver que era um discurso de todos, era um discurso de um ou dois, era um discurso de todos, mas de todos que estavam ligados no propósito, de todos aqueles que estão sensíveis ao que Deus está querendo fazer e falar com a igreja brasileira, não somente com a igreja brasileira, mas com a igreja em Pernambuco, com a igreja em Recife. Então há essa dor, e o que todos nós chegamos à conclusão de que é uma dor gestacional, é uma dor que está nos unindo ao nosso destino, é uma dor que está nos colocando, está sendo uma ponte entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que Ele vai cumprir. Então, o meu coração, o nosso coração termina recebendo o afago do Senhor, porque a gente olha para um lado, olha para o outro e pensa: meu Deus, como tudo isso vai se resolver? Como tudo isso vai passar? E o Senhor começa a mostrar os prós e os contras de tudo que está acontecendo. Começa a mostrar como Ele se relacionava conosco durante o período e como Ele está se relacionando conosco agora. Qual é a visão que Ele tinha para nós durante um tempo e que visão Ele tem para nós agora? E aí repito para ti, que essa dor que você está sentindo, ela está literalmente preparando você, está conectando você com o teu futuro. Posso ouvir amém? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: fica tranquilo, não te desespera. Amém? Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela sentiu a dor de abandonar o seu filho de 3 meses, deixar seu filho ir embora. Agora, ela deixou seu filho ir embora, entregando ele nas mãos de Deus, e aquele momento representou para o Senhor a libertação de um povo. Porque na hora que Joquebede põe o bebê de 3 meses dentro daquele barquinho e solta ele na correnteza do rio, só Deus sabe como estava o coração daquela mãe. Porque algumas mães, que nós podemos exemplificar por aí, poderiam dizer assim: eu morro com meu filho, vai matar ele, vai me matar também. Vai matar ele, mas vai me matar. Mas essa mulher encontrou em Deus a segurança de soltar o seu filho para um propósito. E todas as vezes que nós colocamos a nossa dor aos pés da cruz, nas mãos do nosso Deus, essa dor nos une com o destino que Deus tem preparado para a gente. Ou quem de nós aqui poderia afirmar que Joquebede teve a visão de que lá na frente a filha de Faraó estava lavando roupa e iria encontrar o bebê? Quem é que pode afirmar que Joquebede teve essa visão? Mas a mulher, ela teve a decisão de entregar, entendendo que era uma dor que ela precisava colocar nos braços de Deus. Queridos, a dor que você sente, ela te machuca até o ponto em que você não entrega nas mãos de Deus. Pois na hora que você entrega nas mãos de Deus, você vai saber que Deus vai preparar alguma coisa para mudar esse quadro. Posso ouvir amém? Então nós vemos que a nossa preocupação particular, ela faz com que a humanidade ela perca muita coisa. Às vezes Deus quer fazer alguma coisa conosco e a gente entra nas preocupações. Eu lembro que esses dias eu recebi a convocação do apóstolo Coronel. Quando nós conversamos, ele disse: Luciésio,
você não pode retardar o destino profético que Deus tem para a tua vida. Você não pode retardar. Você precisa fazer o segundo nível da escola. Pois há no meu coração a ideia, vamos colocar assim, de acrescentar você na equipe da escola do sobrenatural, na equipe de uma escola nacional, ou podemos dizer, na equipe de uma escola internacional. Literalmente, a pastora, ela entendeu quando nós fomos convocados pelo apóstolo grego para fazer parte da sua equipe de estudo, para ministrar na sua equipe de estudos. Ela pensou que fosse em São Paulo e ficou na dúvida, mas conversando aqui, a gente descobriu que vai começar aqui por Recife, mas fazer parte da escola, da equipe da escola do sobrenatural, só quando Deus mover as águas sobre nós e nós tivermos condições de sediar uma escola do sobrenatural em Recife, porque eu sei que isso não pode acontecer e vai acontecer, amém? Mas enquanto não chega esse tempo, todas as vezes que houver escola do sobrenatural, nós temos que entrar na aeronave, viajar para o centro do país, o centro geodésico do país, passar lá 21 dias servindo como equipe da forma como Deus desejar nos usar. Então, todas as vezes que a gente começa a colocar as nossas preocupações, que a gente começa a colocar os nossos sentimentos em cima do que vai acontecendo na vida da gente, queridos, destinos proféticos são abortados. Destinos proféticos são abortados. Deus começa a falar com você que vai te enriquecer, que vai te usar, que vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. E muitas das vezes você pode até pensar: meu Deus, eu não tenho uma passagem para pegar um ônibus e ir para o centro da cidade. Como Deus vai fazer isso? Aí eu lembro de Gideão. Varão valoroso, Deus é contigo. Deus vai te usar para libertar esse povo. E a preocupação de Gideão quase que o aborta de um destino. Senhor, a minha casa é a que mais sofre, eu tenho tanta coisa para fazer, vamos colocar dentro do nosso linguajar, eu tenho tanto sofrimento, eu tenho casa para cuidar, eu tenho isso, eu tenho dívidas a pagar, e eu termino desacreditando do que Deus falou, desacreditando da promessa. Porque, queridos, escute bem e guarde no teu coração o que eu vou te dizer. Acreditar na promessa não significa que você está ok com Deus só porque você diz: eu creio. Não. Eu creio é algo muito superficial. Como é que eu mostro que eu acredito na promessa? Quando eu começo a posicionar minha vida na direção da promessa. Se Deus coloca ministérios diante de você, o que é que você tem que fazer? Hoje não tem a menor condições, amém, eu sei, mas amanhã eu caio de cara nos livros, caio de cara nos vídeos, caio de cara nas ministrações, para começar a preparar meu coração e as minhas emoções para começar a sonhar o que Deus quer que eu sonhe. E quando a gente começa a sonhar o que Deus quer que a gente sonhe, Ele começa a materializar, levantando no meio das situações de prisão, de dor. Ele começa a levantar os Moisés, ele começa a levantar os Elias, ele começa a levantar a salvação no meio de onde não tem. Então a nossa preocupação particular, ela faz com que a humanidade perca muita coisa. Queridos, não confie nos seus sentimentos, pois eles vão levar você para o buraco, eles vão levar você para o abismo, literalmente. Versículo 22, veja o que a Bíblia diz: assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Queridos, escute bem uma coisa aqui. No tempo da prisão, no tempo do sofrimento, no tempo da opressão, Moisés é levado aos Estados Unidos daquela época. Moisés é levado para o Egito. Ele caiu de paraquedas
literalmente, ele se torna um homem poderoso em palavras e poderoso em obras. Literalmente, Deus estava o quê? Preparando ele. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: Deus está te preparando. Deus está nos preparando. É literalmente uma zona de expulsão. Meu Deus do céu, a gente começa a olhar, às vezes nosso coração começa a se magoar com tanta coisa que vem acontecendo ao redor. E eu vejo que tantos são, a crise de tantos pastores que diz assim: chegou meu tempo ali. O povo entrou em uma roda de infidelidade. O povo entrou numa roda de desonra. O povo entrou numa falta de respeito como nunca se viu. Chegou a minha hora naquele lugar. E deprimido, depressivo, pega a sua família e vai embora. Muitas das vezes por causa do tempo. Quando eu digo que o nosso tempo aqui chegou, estamos falando que o que a gente tinha que fazer como igreja de história nesse lugar, ele já demarcou o que queria demarcar. Ele alavancou o nosso alvo. Ele alavancou o nosso horizonte. Ele não colocou um povo novo. É com este povo que o diabo disse que nunca seria, que Deus vai levantar um grande exército que vai mover as águas dele nessa cidade. Aparelhando a tua vida espiritual, capacitando o teu coração. Pastor, como é que vai ser essa capacitação? Da noite para o dia, eu vou saber qual é o meu dom, da noite para o dia. Não, você tem que entender que esse tempo de agora, em que muitos estão olhando e dizem assim: ah, mas naquele tempo eu sabia o que fazer, eu tinha meus discípulos, eu tinha meus discípulos, e agora eu não tenho nada. Agora a tua motivação é Deus, somente Deus. No passado, muita gente liderava porque tinha um discípulo para ir, fazia célula porque tinha ele para ir, tinha aquelas pessoas que dependiam dele, e agora não. Agora só quem se firma é aqueles que estão com o coração firme em Deus, aquele que Deus é o seu alvo, é o seu objetivo, é o seu sonho, é a sua herança. Aqueles que têm o coração firmado em Deus não estão frustrados. Aqueles que estão com o coração em Deus não estão com mimimi. Aqueles que colocaram Deus como centro da sua vida não estão. Eu posso não estar o que estava fazendo, posso não estar fazendo o que fazia antes, mas o meu coração está firmado e focado no Senhor. Eu estou à espera do que Deus quer fazer. E de repente o pastor chega com a palavra de uma ativação apostólica para um tempo apostólico, pegando a Bíblia e mostrando a diferença entre uma igreja pastoral e uma igreja apostólica. Eu não sei onde isso vai dar, Senhor, mas está na tua palavra, eu quero. Está na tua palavra, eu quero. Que divide os que sabem passar pelo tempo, entendem que no meio da guerra Deus levanta os seus Moisés, no meio da tripulação Deus levanta o escape. E é literalmente o que está acontecendo na zona de expulsão. Escute bem, filhos. Os teus inimigos, ou as pessoas que o diabo levanta contra a tua vida, ou até Deus mesmo, encontra o coração de alguns para se levantarem contra você. Eles te perseguem sem saber que estão te expulsando para o teu destino profético. Tudo que está acontecendo com a tua vida, que o diabo quer que você olhe para a situação e para a circunstância, que o diabo quer que você olhe para a pessoa, para as pessoas. Na verdade, essas pessoas estão sendo usadas para empurrar você para o teu destino profético. E muitas das vezes, esse empurrar gera uma experiência dolorosa. Estão literalmente expulsando você para o teu futuro. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você está sendo expulso diretamente para o teu destino profético. Bate na mão dele e diga: receba em nome de Jesus. No versículo 23 a Bíblia fala assim: ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel.
Escute bem uma coisa. Quando ele tinha 40 anos, tem gente que não pode receber chamado de Deus, que já quer cumprir no outro dia. Escute bem uma coisa. Moisés entendeu que existia algo sobre ele, e já quis logo ir falar com seus irmãos. A gente tem que entender que quando Deus começa a soprar para a gente um destino, quando Deus começa a soprar para a gente um ministério, quando Deus ele começa a desejar, a criar toda a estrutura de ativação, Ele só vai achar em nós a liberdade para nos mostrar onde Ele quer que nós venhamos ser usados por Ele, quando Ele vê que o nosso coração está completamente desprendido de cargos e títulos. Quando o nosso coração estiver completamente desprendido, escute bem, do que o que eu vou ser, em que área eu vou ser. Meu Deus, quando a gente começa a servir, e é justamente para essa geração que eu prego nessa noite, quando a gente começa a desejar servir, Senhor, Tu és o meu alvo, Tu és o meu objetivo, Tu és o meu ponto seguro, Tu és o meu tudo, eu estou firmado no Senhor. Quando a gente começa a servir, quando a gente começa a trabalhar com o nosso coração disponível, Deus começa a soprar a área que quer nos usar, e quando menos esperar, eu já estou ativado no meu dom, sem ter percebido que desejei ser ativado nele. Tem pessoas aqui que a gente pode olhar e dizer assim: olha, você tem uma ativação para a área da palavra, você tem uma ativação para a área de dança, você tem uma ativação para a área de teatro, você tem uma ativação para a área profética, você tem ativação para a área pastoral. Essas pessoas não são melhores do que as outras que ainda não têm, não são melhores do que as pessoas que ainda não sabem, não são. Mas a entrega do serviço, porque quando tudo começar a funcionar, ao invés de eu ficar parado, ninguém me mandou fazer, se ninguém me mandar fazer, eu não faço, né? Claro que aqui não acontece isso. Estou passando por um local que eu sei que caiu uma coisa, está sujo, mas se ninguém me mandar fazer, eu não faço. Não é minha obrigação de fazer, mas todo aquele que ama o Senhor quer ver tudo na sua casa, tudo no seu reino, de forma impecável. Então aquele coração que tem disponibilidade de fazer, aquele coração que tem disponibilidade de ativar, aquele coração que tem disponibilidade de organizar, mesmo que ele ou ela não tenha sido separado para essa área, essa disponibilidade, ela é avaliada pelo céu, que coloca você dentro da rota que Ele quer para a tua vida. Porque hoje, quando a gente fala em serviço no reino, nós somos conduzidos pelo nosso coração a observar mais as áreas de evidência, a área do que canta, do que prega, do que toca, do que faz, do que aparece, do que tange, do que dança, do que faz. E não é assim. A Bíblia fala que os membros inferiores, eles são mais importantes do que aqueles que não aparecem, são mais importantes do que aqueles que aparecem. Porque muitas das vezes a unção que se manifesta na vida daqueles que aparecem, ela é oriunda da cobertura de oração daqueles que não aparecem. Então aí a gente começa a aprender e ver que todos nós temos importância no reino. Todos nós temos. Então a gente vê que Moisés aqui, ele quis agir fora do tempo. Versículo 24, veja o que a Bíblia diz. No 23 fala de 40 anos ele teve de visitar os seus irmãos, e vendo um deles sofrer injustamente, Moisés vendo um de seus irmãos sofrer, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Aqui a gente vê o desequilíbrio emocional na vida de Moisés, provocado, aquela pessoa que quando é provocada reage, a pessoa que cai na armadilha fácil, a pessoa que o diabo levanta uma discussãozinha, já está na troca de tapa, levantou uma casca de banana, a pessoa já escorregou, já está lá na esquina. Falta de visão para enxergar que as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, muitas delas ou quase todas elas são armadilhas ou plataformas
Moisés, ele se colocou como essa pessoa. Foi visitar seus irmãos. Quando chegou lá, pegou o egípcio oprimindo o seu irmão. Ele defendeu de tal forma que terminou matando o egípcio. Você vê que se tem algo que o diabo está levantando hoje, é justamente destruir aquilo que nós falamos. Destruir aquilo que Deus tem colocado na nossa vida como cobertura. Versículo 25. Versículo 25 a Bíblia diz assim: cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele Deus lhes havia de dar liberdade, mas eles não entenderam. Aqui começa o problema, porque Moisés, quando sai para visitar seus irmãos, ele sabia que Deus tinha uma graça sobre ele, só que ele não sabia que existia um tempo do seu ministério ser ativado. E aí o que eu quero dizer para você é: Deus tem um ministério sobre a tua vida. Você não tem que ter pressa para ser ativado, você só tem que servir naturalmente. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: sirva naturalmente ao Senhor, e no tempo certo Deus vai ativar o teu ministério. Amém? Então a gente vê que Moisés, ele chega lá e diz assim: olha, eu estou aqui para libertar vocês. Cheguei aqui para libertar vocês. Veja o que diz o versículo 28, 26 ao 28. Diz assim: no dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los à paz. Tinha dois irmãos dele brigando quando ele chegou e quis organizar o negócio, dizendo: homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como mataste o egípcio? Queridos, aqui a gente vê que tem um problema, porque o diabo, ele sempre vai querer trazer a culpa do passado para tentar paralisar a tua vida e o teu sonho que Deus tem preparado para ti. Todas as vezes que você tentar servir fora do tempo, como eu quero servir, não é o tempo, eu quero ativar o ministério, não, sirva a Deus sem olhar. Se você sente a vontade de fazer o que você está fazendo, continue. Peça a Deus visão para ampliar a tua entrega, a tua visão, a tua disponibilidade, e você vai ver que Deus vai ativar a tua vida naturalmente, porque querendo ser ativado antes disso, vai começar a gerar problema. Você vê que ninguém reconheceu Moisés, ninguém reconheceu, e ainda mais tentaram jogar o passado dele para lhe paralisar. Entenda que os grandes homens de Deus, e aqui eu encerro, os grandes homens de Deus erraram bastante, assim como eu e você podemos ter falhado em algum ponto da nossa história. Aqui a gente vê Estevão defendendo a sua fé. E enquanto ele está se defendendo dos acusadores, ele começa a ativar a fé dos seus irmãos. E começa a falar de uma história que mostra que durante o período da perseguição, durante o período da dor, é o período em que Deus se move na vida daquele que não abandonou o seu destino profético. O que é que Deus tem na tua vida? O que é que você tem sonhado com Deus? O que é que você tem vivido no Senhor que tem feito o teu coração dizer assim: tudo isso que eu tenho sofrido é por aquilo que Deus tem preparado para mim? Existem alguns aqui que podem até ter dito ao seu coração: eu errei quando eu agi daquela forma, eu errei quando eu reagi daquela forma, eu errei porque hoje eu me posicionei desse jeito. Filhos, escuta uma coisa: grandes homens de Deus também falharam da mesma forma que você. Só que o que nós não podemos fazer é desistir, porque esses homens de Deus, eles estão na Bíblia porque não desistiram. Falharam, sofreram, mas não desistiram, e Deus os colocou na galeria de heróis da fé.
Pastor, eu tenho entendido então porque eu tenho sofrido tanto. Porque o meu coração desejou estar nesse lugar. E tudo que está sendo preparado e desatado sobre a sua vida, eu entendo que está preparado para ser desatado sobre a minha também. Aí, se você pensa assim, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao ninho das águias. Porque a coisa mais fácil do mundo é você cuidar de pombo. Mas cuidar de águia, você tem que entender que águias são poucas que serão ativadas nos seus dons. Alguém vai chegar aqui um dia e vai dizer assim, na mentalidade antiga: eu queria que o pastor orasse por mim. Eu queria que a pastora orasse por mim. E você vai dizer assim: eles não estão, mas eu vou orar por você. E Deus se mover através da tua vida. Você chegar na tua casa, daquela situação de circunstâncias levantadas, e ao invés de você pensar, eu vou ligar para o pastor para ele fazer uma oração de lá, vou ligar para a pastora para ela fazer uma oração de lá, não. Você saber que o Espírito do Senhor está sobre você. E você tirar o teu coração da situação e da circunstância, e entender que aquela dor que você está vivendo, ela só te aproxima do teu destino profético. E você vai orar, e Deus vai se mover. Você crê nisso? Amém. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça aí.